Você já se perguntou como saber qual o verdadeiro custo de um consórcio? Quanto de juros vai pagar no fim das contas? Seja ele um consórcio que contemplou por sorteio, por lance ou mesmo a compra de uma carta já contemplada. Em termos mais técnicos, qual é o custo efetivo total da carta que você contempla ou que deseja comprar? Fica comigo até o fim desse vídeo que hoje você vai aprender o passo a passo para calcular o custo do seu consórcio e ver se está fazendo um bom ou mau negócio. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Me chamo Michele Ferreira, do Casal do Consórcio. Sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. Aqui no canal você aprende como utilizar o consórcio de maneira inteligente e estratégica para se alavancar, construir patrimônio imobiliário ao longo do tempo e multiplicar o seu dinheiro por meio da venda de cartas contempladas. Se esse conteúdo faz sentido para você e quer ficar por dentro das melhores estratégias para atingir mais rápido a sua liberdade financeira com auxílio do consórcio, já se inscreve. Eu vou te explicar como calcular o custo efetivo total, ou seja, os juros de um consórcio contemplado por sorteio, por lance e também o custo de uma carta que você compra que já está contemplada. Assim, por meio desses exemplos e analogias, você saberá como adaptar os cálculos à sua realidade. Para os cálculos, nós utilizaremos a calculadora financeira HP12C, cujo link para a mesma deixarei aqui abaixo na descrição do vídeo. E para deixar mais didáticos os cálculos, vou utilizar como exemplo uma carta de R$100 mil de crédito com 216 parcelas e com valor mensal de R$644 iniciais. Nesse valor de parcela aqui está incluso a taxa de administração e o seguro prestamista, porque se vamos comparar o consórcio com o financiamento, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, no custo dele já está incluso o seguro e outras taxas referentes. Então, quanto de juros você paga em um consórcio contemplado via sorteio, que é a modalidade em que você tem o custo mais baixo? O primeiro ponto que você precisa entender é que mesmo sendo no sorteio, o custo desse consórcio será diferente a depender do momento que você é sorteado, porque como você está construindo um crédito, se planejando, quando você o contempla, aqueles valores que você paga a título de parcelas, eles são descontados do crédito líquido que você recebe do consórcio para efeitos de cálculo. Ficará mais claro com o exemplo que eu vou dar. Estou considerando aqui uma carta de R$100 mil sorteada no 50º mês. Ou seja, você foi contemplado por sorteio após pagar 50 parcelas do seu consórcio. Nesse exemplo, a carta terá passado por 4 reajustes. Esse ponto é muito importante, porque antes da contemplação, tanto a parcela quanto o crédito do consórcio, eles aumentam indexados por um índice que geralmente no consórcio de imóveis é o INCC. Esse índice, ele serve para proteger o seu crédito da desvalorização da moeda devido à ação da inflação. Assim, ao considerarmos um INCC médio de 6%, o primeiro reajuste do crédito, que acontece no 14º mês, fará com que seu crédito de R$100 mil aumente para R$106 mil. E no caso da parcela, ela subirá para R$680. No segundo reajuste, após 12 meses, o crédito vai para 112,3 e a parcela para R$723. E seguindo essa lógica, o crédito após o terceiro e o quarto reajuste estará em R$126.200 com parcelas de R$813. Então, o total pago, se multiplicarmos o número de parcelas pelo valor da parcela, chegaremos no número de R$35.200. Isso significa que você vai ter um crédito
crédito de 126.200 disponíveis para uso, tendo pago em parcelas ao longo de 50 meses 35.200. Dito de uma outra forma, você terá alavancado R$91 mil. Esse é o dinheiro líquido que você estará financiando do consórcio e terá que devolvê-lo em 166 parcelas de R$813. E por que 166 parcelas? Porque quando você contratou o consórcio, o prazo inicial era de 216 meses, mas você foi contemplado após o pagamento da 50ª parcela, faltando assim 166. Assim, para o cálculo do valor do custo, o que nos interessa é o quanto de dinheiro líquido você pegou emprestado, descontado o que você já pagou de parcelas e quanto você tem a pagar. É com isso que nós fazemos o cálculo. E para isso, utilizaremos a calculadora financeira. Limpamos a sua memória, clicando em FCLX, em seguida colocamos o valor que você está pegando emprestado, 91 mil, e clicamos em PV, presente valor. Após, colocamos o número de parcelas que ainda resta, nesse caso 166, e clicamos em N. Por último, colocamos o valor da parcela, que é de R$ 813, e clicamos em CHS PMT. Por fim, para sabermos a taxa de juros a que teremos acesso a esse dinheiro, clicamos em I. E a calculadora nos retorna 0,51% ao mês. Ou seja, o custo dessa carta contemplada via sorteio após quase 4 anos de planejamento é de 6,2% ao ano, mais os reajustes anuais pelo INCC. Se pararmos um pouco para analisar, veremos que com planejamento e paciência ao longo dos anos, por meio do consórcio, conseguimos construir um patrimônio muito relevante com imóveis que geram renda passiva, por exemplo. Hoje, o financiamento está custando em torno de 0,8%, 0,9%, 1% ao mês, dependendo da situação da pessoa. Então, se colocarmos isso em juros compostos ao longo do tempo, será uma diferença muito grande entre essas duas modalidades. E também devemos considerar que no financiamento, o saldo devedor ele é corrigido mensalmente pela TR. E isso também já nos traz uma grande diferença. Além disso, no financiamento, o prazo para pagamento geralmente é de 420 meses. No consórcio, o prazo é de pelo menos a metade. Por isso que uma carta contemplada por sorteio, para quem já assistiu os outros vídeos aqui do canal, sabe de cor e salteado que ela vale realmente ouro no mercado. Então, para quem tem uma carta nesses moldes e que não vai utilizar, fazer a venda dela é uma forma de fazer muito dinheiro. Se você quer entender melhor como utilizar o consórcio como uma ferramenta de diversificação de investimentos e de alavancagem de patrimônio, eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica em detalhes como funciona essa dinâmica. Agora vamos para a segunda situação, onde você tem uma carta e ela é contemplada via lance. Quem busca contemplar por essa modalidade são pessoas que têm mais pressa em utilizar o crédito. E aqui o raciocínio é o mesmo que o de uma contemplação pelo sorteio, ou seja, precisamos para o cálculo considerar apenas o crédito líquido após a contemplação, o que então desconta do crédito os valores que foram pagos em parcela e também no exemplo de agora, os valores de lance. Então, nessa simulação aqui, considerei que você contemplou no 4º mês com lance de 60% do crédito. Dessa forma, você terá pago em parcelas mais lance em torno de 62.600. Como valor financiado é o crédito contratado menos todos os valores pagos até a contemplação, teremos um crédito líquido de 37.400. Esse é o nosso PV, é o valor presente da dívida. E quanto você irá pagar por esses 37.400 líquidos do consórcio? Pagará 212 parcelas de 318,80. A parcela aqui diminui, pois quando você é contemplado por lance, todo o valor pago abate diretamente da dívida do seu consórcio. E o novo saldo devedor é distribuído
nas parcelas restantes. Com as variáveis em mãos, vamos para o cálculo do custo desse dinheiro. Limpamos a memória em FCLX, colocamos o valor que estamos pegando emprestado, que são os 37.400, e clicamos em PV, presente valor. Após o número de parcelas, nesse caso 212, clicamos em N. Por último, colocamos o novo valor da parcela, que é de 318,80, e clicamos em CHS PMT. Agora, clicamos em I. E a calculadora nos retorna 0,62% ao mês. Ou seja, o custo dessa carta contemplada via lance é de 7,69% ao ano, mais os reajustes anuais pelo INCC. Importante destacar que se essa carta fosse contemplada por um lance menor, o custo ficaria menor também, porque a taxa de administração sobre o crédito contratado ela é fixa, independente do valor que você alavanca no consórcio. Então, nesses exemplos aqui, a taxa de administração será sempre 30%, ou seja, R$30.000. Assim, se o valor alavancado é de 40, 50, 70, 90 mil reais, a taxa de administração será sempre esses 30 mil. Perceba que mesmo com um lance considerado alto, que é a realidade de hoje em grande parte dos grupos de consórcio, o custo do dinheiro fica semelhante ao de um financiamento, um pouco inferior na verdade, com a diferença também que o prazo no consórcio será bem menor, com uma parcela inicial um pouco menor também. Agora vamos para a terceira e última situação, que é a compra de uma carta já contemplada. E para exemplificar, vou utilizar o valor de venda de uma carta de uma cliente nossa aqui, médica, a Daiane, que contratou em conjunto com mais 3 médicos 12 cartas de consórcio de R$100.000 cada uma e que teve a sua primeira carta contemplada após a 4ª parcela paga, tendo pago então no total nessa carta em torno de R$2.570. Com o nosso auxílio, a Daiane recebeu R$24.000 na venda da carta, um retorno de quase 10 vezes o valor investido em apenas 4 meses. Nós, pelo processo de encontrar um cliente, fazer o processo de transferência, fazer toda a intermediação, garantindo o processo, nós recebemos R$4.000, ou seja, a pessoa que comprou a carta pagou R$28.000 para ter acesso a um crédito contemplado de R$100.000. Assim, para essa pessoa, o dinheiro líquido financiado pelo consórcio, que se dá pelo valor do crédito contemplado menos o valor de ágio que foi cobrado por ele, foi de R$72.000. Esse é o PV. Além disso, essa carta contemplada estava com 212 parcelas de R$644 para serem pagas ao longo do tempo pelo comprador. Com essas informações, conseguimos calcular o custo da carta contemplada para quem a comprou. Então vamos lá. Limpamos a memória da calculadora clicando FCLX, colocamos o valor líquido do crédito, 72.000. Clicamos em PV após o número de parcelas, que é de 212, e clicamos em N. Por último, colocamos o valor da parcela, que é de R$644, e clicamos em CHS PMT e clicamos em I. A calculadora nos retorna 0,68% ao mês, ou seja, o custo dessa carta contemplada para quem a compra é de 8,47% ao ano, mais os reajustes anuais do INCC. Ao fazer esses cálculos aqui, você pode chegar à conclusão que consórcio não é tão em conta quanto você imaginava. Não é aqueles 2% ao ano que muitos falam por aí. E eu entendo esse seu pensamento porque existem muitas ofertas milagrosas sobre o consórcio em cada esquina que você vai. O mercado normalmente apresenta como custo do consórcio a taxa administrativa dividida pelo prazo. E isso nem de longe apresenta o custo efetivo total do dinheiro que é dado pelos cálculos apresentados no vídeo. Por exemplo, se a taxa de administração for de 30% em 15 anos, dirão que o custo é de 2% ao ano. 30 dividido por 15
e pronto. Mas essa conta está errada e ela te induz a algo que não é verdade, que não existe. É de uma estupidez de um tamanho que não pode ser medido. Meu intuito nesse vídeo não é defender cegamente o consórcio, e sim te munir de informação para a tomada de decisão consciente. E mesmo que você compreenda tudo o que eu expliquei aqui, sempre é válido contar com o auxílio de um especialista no assunto, que domine também temas correlatos ao consórcio, pois assim ele pode te orientar nos melhores caminhos para serem seguidos no seu caso específico. E nesse sentido, eu e o Silmar aqui do Casal do Consórcio, nós podemos te ajudar. Se for do seu interesse contar com uma assessoria personalizada nossa, deixarei o nosso contato do WhatsApp aqui abaixo na descrição do vídeo. Ao fazer uma análise sobre os diferentes custos que um consórcio pode ter, de acordo com o tempo e o tipo de contemplação, por sorteio, lance e compra, é possível perceber que o melhor cenário seria aquele em que você faz uma estratégia mista, ou seja, adquire várias cartas de consórcio em bons grupos para se expor ao máximo possível ao sorteio, que é onde o custo do dinheiro fica menor e a alavancagem se torna maior. E conforme você vai contemplando créditos por sorteio, caso opte por utilizá-los, poderá, para completar o valor necessário para a compra de um imóvel, dar lance em algumas cartas ou mesmo comprar cartas contempladas, pois assim a dívida ficará muito mais barata, uma vez que teremos uma média ponderada entre os custos, ficando bem mais barato que o financiamento, com parcelas menores e o prazo também menor, de modo que caso você alugue esse imóvel para se autoquitar, há grande chance do próprio aluguel pagar a parcela do consórcio, independente do seu objetivo, seja vender cartas ou adquirir imóveis para investimento. O ponto mais sensível sempre será na escolha do grupo, pois será ele quem ditará o sucesso ou o insucesso da sua estratégia. E o fato é que quanto mais tempo você tem para se planejar e investir, pensando em construção de patrimônio no médio e longo prazo, melhor o seu resultado com consórcio será. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica as fases do investimento com consórcio, ou seja, independente do momento que você o contempla, você sempre vai ter uma alternativa rentável de utilização da carta. É um vídeo muito interessante e que abre sua visão sobre as possibilidades que o consórcio proporciona. Recomendo fortemente que o assista. E se você foi guerreiro e chegou até aqui, deixa nos comentários um hashtag guerreiro, porque com certeza você será uma das pessoas que se diferenciará no consórcio, pois terá compreendido como ele funciona na sua essência e saberá exatamente o que está fazendo na hora de contratar um. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até breve!